Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai dar início ao PET 7, de História do nono ano da primeira semana. E ele traz como temática as ditaduras nos países latino-americanos. Então a gente viu nas semanas anteriores a ditadura militar no Brasil. Mas acontece o que vai ocorrer? Desde lá a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, vem se rivalizando dois blocos econômicos distintos, ou dois modos de produção ou dois modos de vida, que é, de um lado, o sistema capitalista e de outro, o sistema socialista. Então, a União Soviética, na Primeira Guerra Mundial, a gente viu que ela saiu da guerra para fazer o quê? A sua revolução do proletariado, transformar o seu país num que era semi-feudal, mais voltado um pouco também para o capitalismo, para se transformar em um modo de vida socialista. Não foi isso que a gente viu? Então, a partir dali, a União Soviética vai ganhando um poderio econômico e militar, e os Estados Unidos também. Terminou a Primeira Guerra Mundial, saiu fortalecido os Estados Unidos, terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saiu de potência para uma superpotência. Junto com ele, quem vai sair como superpotência também? A União Soviética. Então, os dois vão se rivalizar. Como se fosse duas turminhas para brigar. De um lado, a União Soviética, do outro lado, os Estados Unidos. Não é isso? Bom, então isso vai ser chamado de Guerra Fria, que a gente viu também em semanas anteriores. Essa Guerra Fria, por que ela é fria? Porque é uma guerra ideológica, não tem armas de fogo diretamente, não teve uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Eles faziam o quê? Eles iam em determinado país e ajudavam financeiramente um grupo ideológico, para tentar fazer o quê? Transformar aquele país em socialista ou continuar aquele país capitalista como queria os Estados Unidos. Então eles vão pagar, dar dinheiro para esses países, grupos ali, para rivalizar ali, para transformar o país ou em socialista ou continuar em capitalista. Então a gente vai ver essa guerra fria indireta, que eles vão dentro do país pagar a gente para fazer isso. Dentro do Brasil a gente viu a ditadura militar, que a ditadura militar só iniciou no Brasil. Qual que era a justificativa? Os comunistas querem tomar o poder, ou seja, a União Soviética que invadiu o Brasil e transformou o Brasil em socialismo. Essa era a justificativa da elite conservadora aqui no Brasil. E nos demais países teve isso. Nesse textinho dessa semana ele vai trazer, não foi apenas no Brasil, mas em quase toda a América Latina. Foi só na América Latina? Teve em outros continentes? Teve em outros continentes. Então, hoje a gente vai ver agora, a gente viu no Brasil, agora a gente vai ver nos outros países sul-americanos, aliás, a América Latina inteira, aquela América Central mais a América do Sul. Bom, então você fazendo a leitura do texto, você consegue retirar praticamente todas as respostas que estão nas perguntas a seguir. Olha a primeira questão. De acordo com o texto, qual é a participação dos Estados Unidos na formação de governos ditatoriais na América Latina? Ditatoriais é de ditadura, regime militar, beleza? Então vamos lá. Está lá. No texto você consegue retirar esse pedaço aqui que vai servir de resposta. Olha, temendo perder seu predomínio político e ideológico, qual que era o político ideológico dos Estados Unidos? Sistema capitalista. Então, ele queria manter os países capitalistas, porque isso era bom para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos acabavam ganhando muito dinheiro, com aquelas práticas imperialistas, mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata. Não eram os 3 N's que a gente falou, que eram os objetivos desse sistema imperialista? Então é isso, sobre os países latinos, para a influência soviética. Então, os Estados Unidos não queriam perder aquela influência que ele tinha nos países latinos para quem? A União Soviética. Por quê? Porque a União Soviética era socialista. Então, essa é a briga entre a Guerra Fria.
capitalista dos Estados Unidos e socialista da União Soviética. Continuando, os Estados Unidos passou a interferir diretamente na política interna desses países. Olha, não entrando lá e brigando, mas lá, financiando, né? Financiando alas conservadoras. O que é conservadora? Conservar o capitalismo naquele país. Por isso que eles falam conservadores. Conservadores é conservar aquele tipo de coisa que estava acontecendo ali, porque normalmente isso vai privilegiar quem? Gente que tem posse, porque no país a gente não percebe que o país quer conservar os privilégios, que aqui tem um cara que fica rico e dificilmente ele vai ficar pobre. E o trabalhador pobre, ele custa ficar rico, não é? É quase que raro. Olha lá, conservadores de direita. Direita é partido de quem? Para quem tem grandes empresários, fornecendo apoio logístico e armamento a grupos militares, olha, e milícias revolucionárias. Então é isso. Então os Estados Unidos faziam isso. Eu não posso lá diretamente, mas eu vou pagar a gente para fazer isso por mim lá internamente, para conservar aquele sistema capitalista, porque o próprio a elite, o governante dos Estados Unidos tinha uma aliança com a burguesia de cada país para manter o controle daquele determinado local. Então essa aí é a primeira questão. Vamos lá para a segunda. Nos governos ditatoriais ocorreram crescimento significativo no setor industrial e na economia, porque não representou justiça social à sociedade como um todo. Gente, daí ele tem que entender. Ele vai financiar e vai ajudar a gente rico. Então, quando o cara tem uma grande indústria, fala, mas ele está ajudando no crescimento da economia, ele está investindo nas indústrias, está dando trabalho para o povo. Mas não é bem assim. Por quê? O que acontece? Vai haver justiça social ali, todo mundo vai ganhar um bom salário, vai ter boas condições de trabalho? Não, por quê? Pensa, o cara que é dono da empresa, quanto menos ele pagar para o empregado, mais lucro ele vai ter. Não é? Então o que ele pensa? Ah, você não quer trabalhar? Não, tem um monte de gente ali na fila. Então para eles é bom ter gente miserável no país. Por quê? Porque se você não trabalhar por esse valor baixo aqui, você vai ficar igual aquela pessoa que está na miséria. E aí, qual que você escolhe? Então não há uma justiça. Então quanto menos pagar, melhor. Porque o imperialismo parte daquele pensamento, mão de obra barata. Mão de obra qualificada tem que ser boa, bem paga, não tem? Para a pessoa viver bem. Se a pessoa não vive bem, infelizmente, ele vai ficar à mercê dessa grande elite aí. Quem faz isso? Conservadores de partido de direita. Tá lá. Então vamos lá para a resposta número 2. Olha lá. O apoio dos Estados Unidos era direcionado a alas conservadoras de direita. Por quê? Porque a esquerda desse país vai querer apoiar, vai querer ir para o lado de quem? Socialista, porque ali todo mundo ganha um salário igual, não é? Ah, mas isso é bem melhor? Depende do governador. Se ele for um cara ditatorial, for socialista e for corrupto, não vai adiantar nada, né? Porque ele vai ficar somente na mão daquelas pessoas que governam. Essa aliança proporcionou as práticas imperialistas da mão de obra, mercado consumidor lá, nos países menos desenvolvidos, o que facilitou os objetivos de ambas quem? Estados Unidos mais a elite nacional. Quem é a elite nacional? Aquele povo rico do Brasil. O que facilitou os objetivos de ambas, que era mercado consumidor, gente para comprar, mão de obra barata e matérias-primas que o país tinha, visto que o Brasil era agricultor, né? Sendo assim, os benefícios ficaram centralizados nas mãos de quem? Das elites norte-americanas e brasileiras. E o pobre? O pobre não está nem aí. Desculpa, gente, até caiu aqui. Então, para o pobre e o trabalhador, nada. A única coisa que ele ia ganhar é o quê? O emprego. Mas um emprego bom? Não. Um emprego que você iria trabalhar muito e iria receber pouco, visto que o objetivo deles era mão de obra barata, né? Então vamos lá para a questão número 3. De que forma a Guerra Fria se encaixa no contexto político desses governos ditatoriais? Então,
pós 1945, terminou a Segunda Guerra Mundial em 1945, para frente, até 1991, é a chamada Guerra Fria. Uma luta entre o bloco de esquerda com o bloco de direita. Ah, professor, e hoje? A gente está em Guerra Fria porque a gente vive isso? Para mim, a gente vive a Guerra Fria até hoje, né? Mas vamos ir de acordo com o texto. Finaliza em 91, quando acaba a União Soviética. Então, temos aí uma Guerra Fria até 91, de 45 a 91. Esse período aqui é o período ali da década de 80, onde está bastante acirrada ali a luta entre esses dois países. União Soviética de um lado, Estados Unidos de outro. O que eles faziam? Financiavam gente para ficar brigando ideologicamente para ver se o país iria para a ala socialista ou se ele iria conservar o sistema capitalista. Então, a resposta da atriz de que forma a Guerra Fria se encaixa no contexto político desses governos ditatoriais, a gente coloca na América Latina, pós década de 50, vigorava-se o surgimento de governos extremamente populares, com a participação ativa das classes trabalhadoras. Os trabalhadores estavam cansados de quê? De ficar sujeito a isso. Então chegam umas pessoas e falam: vamos modificar isso aqui é um novo modo de vida. Esse sistema capitalista, eles vão querer ficar fazendo o quê? Conservar os privilégios de quem? Da direita, que é a direita que representa a classe dos patrões, atraindo cada vez mais uma juventude militante socialista, que não hesitava pegar em armas para combater as injustiças sociais impostas pelo sistema capitalista. Como assim? Existe o pobre e o rico. Se você tem dinheiro para ficar numa moradia, você vai ter uma moradia. Se não, você não vai ter uma moradia. E no sistema socialista? No sistema socialista é diferente. Pelo menos a moradia você vai ter. Pode ser que você não vai ter vidas luxuosas, mas a igualdade ali sempre é o objetivo maior do regime. Bom, então essa aqui é a questão número 3. E para finalizar, número 4, qual era o objetivo da luta das mães da Praça de Maio? É algo que aconteceu lá na Argentina, né? Está lá no finalzinho do texto, né? Na Argentina, uma manifestação. E nessa manifestação houve a participação de quem? Das mulheres. Mais uma vez, as mulheres também com seu protagonismo. A gente não tem que achar que é só o homem que é protagonismo na história, nas lutas de alguma coisa, né? As mulheres também são protagonistas. Então a gente viu que lá no Brasil, quando a gente estava aqui nas aulas, perseguições, né, torturas. Então o que vai acontecer? Não vai acontecer só no Brasil, vai acontecer em diversos locais. E aqui houve uma manifestação das mulheres. O que essas mulheres exigiam? Do governo notícias de seus filhos desaparecidos no período ditatorial da ditatorial da Argentina. Como assim? Gente, aquelas pessoas que criticavam o governo de regime militar na Argentina era perseguido da mesma forma que era no Brasil. Então essas mulheres foram lá fazer manifestação porque elas pensavam: de repente meu filho subiu. Por quê? Porque às vezes ele estava reivindicando justiça social. Então acaba que vai pensar o quê? Ele está indo contra o governo? Se está indo contra o governo, o que a gente deve fazer com ele? O governo vai lá, executa essa pessoa, desaparece com ele e pronto. Então ele não ficava tendo, vou te castigar. Não, vamos executar essa pessoa, que a gente mata o mal pela raiz, né? Então é isso, pessoal. Tá aí a correção do nono ano, da primeira semana, dos PET 7. Na próxima a gente dá início na segunda semana, né? Lembrando que esse PET 7 é o penúltimo, então a gente vai dar uma adiantada aí, que até lá para o dia 22 a gente tem que estar terminado, a gente tem que terminar esse PET 7, beleza? Então até a próxima para a gente estar corrigindo a segunda semana. Valeu, um abraço e boa correção.